O texto que nós vamos meditar nessa manhã se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 14, o versículo 38. E diz assim a palavra de Deus: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa frase quem disse foi o nosso Senhor Jesus. E quando é que o Senhor Jesus disse essa frase para os seus discípulos? Logo que ele achega no Getsemane, minutos antes de dar início ao processo doloroso de crucificação do nosso Senhor Jesus, ele é tomado por uma aflição extrema. E nesse momento, ele, estando aflito, como diz a palavra de Deus, tem alguém dentre vós aflito? Faça o quê? Ore. Na aflição do nosso Senhor Jesus, ele subiu ao monte para orar. E ele convida os seus discípulos para fazer essa vigília com ele, para ajudá-lo em oração. E quando ele se afasta por um lugar mais isolado dos discípulos para ter o seu particular com Deus, ao invés de vigiarem e orarem para ajudar o nosso Senhor Jesus, como ele havia pedido para que os discípulos o acompanhassem ali, os discípulos fazem o quê? Dormem. Quando Jesus volta e encontra os discípulos dormindo, é esta frase que ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A primeira lição que eu aprendo quando eu medito neste contexto: cuidado para nós não dormirmos no tempo em que é para estarmos acordados. Porque toda vez que a gente dorme, a palavra diz que quando o dono da seara dormiu, o joio foi semeado na vida dele. Então, quando a gente dorme no tempo em que é para nós estarmos vigilantes, é o mesmo que nós deixarmos que a semente maligna seja plantada no nosso coração. Quando a gente dorme no tempo em que é para nós estarmos vigiando e orando, é o mesmo que nós nos deixarmos ser seduzidos pelas concupiscências da nossa carne, a concupiscência dos nossos olhos e a soberba da vida. Quando nós dormimos no tempo em que é para estarmos vigiando, é o mesmo que nós querermos descansar num tempo em que é para nós guerrearmos. E aqui eu faço um parênteses, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, Davi, ele quis descansar no tempo em que era para ele guerrear. E pelo fato dele descansar no tempo de guerra, ele se deixou ser seduzido pela concupiscência da sua carne, dos seus olhos e a soberba da sua vida, porque ele botou os olhos aonde não devia. E ele cobiçou a mulher que era do próximo. E um dos mandamentos do Senhor é: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E para Davi, depois que ele fez tudo isso, a queda dele foi grande. E para ele poder se levantar de novo, ele precisou pagar um preço 4 vezes mais do que o pecado que ele havia cometido. Que a gente não espere ter que colher 4 vezes mais porque plantamos errado para satisfazer uma vontade momentânea da nossa carne, do que negarmos a nós mesmos e cedermos aquilo que o Espírito tem instruído a sua igreja. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 3 palavrinhas aqui, para mim, se destacaram nesse texto. A palavrinha vigiar, a palavrinha orar e a palavrinha tentação. Quando nós olhamos para o significado da palavra vigiar, vigiar é o mesmo que estar atento, estar alerta, precaver-se, acautelar-se. Então, quem vigia está atento, está alerta,
está prestando atenção e discernindo tudo que acontece à sua volta. Quem vigia não está dormindo, está preparado, está pronto para em todo tempo combater o bom combate. Quem vigia, por estar atento, por estar preparado, ele consegue perceber a iminência do perigo, a iminência da queda, e ele começa a se esforçar para tomar medidas antecipadas que vão impedir que algo ruim aconteça na sua vida. Quantas vezes, por exemplo, a gente vê, vamos pegar um exemplo simples. Eu tenho um cartão de crédito e eu vou fazer uma comprinha. Essa aqui é R$10 por mês, essa aqui é 20, essa é 5, essa é 30. No final do mês, a hora que chega a fatura, o que acontece? Bum, explode. Tem aquele valor absurdo. Assim é a nossa vida. Nós temos que estar vigiando para não darmos lugar para que pequenas coisas comecem a se acumular ao longo da nossa caminhada. Porque uma vez que essas coisas são acumuladas e não existem em nós arrependimento, isso aqui eu posso fazer, isso aqui é pequenininho, isso daqui não vai ter problema. Quando chega lá na frente, a palavra de Deus diz que o nosso pecado, ele chega na narina de Deus. E o basta de Deus chega nas nossas vidas. Ninguém cai em coisas grandes. Nós caímos tropeçando em coisas pequenas. Por isso nós temos que em todo o tempo estar o quê? Atentos, alertas, vigilantes, prontos e preparados para combater o nosso bom combate. Quando nós olhamos para a palavrinha orar, a palavra orar significa súplica, pedido dirigido a Deus. Mas quando nós olhamos a palavra oração, no português, oração é uma frase que contém o quê? Um verbo. Então quem ora tem comunhão com Deus. Quem ora, medita na lei de Deus de dia e de noite, porque tem o verbo que é a palavra no meio da frase. Quem ora é revestido de poder e em todo tempo combate o quê? O bom combate. Quem ora e tem a palavra, esse é santificado, porque nós somos santificados pelo quê? Pela palavra e pela oração. Então, quando Jesus diz para nós, vigiai e orai, ele está dizendo assim, estejam prontos, estejam preparados, analisem tudo, retenham o bem e se abstenha de toda a aparência do mal. Não deis lugar ao diabo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para nós. E essa ordem de Jesus vigiar e orar, ela vem com um único propósito na nossa vida, para que não entremos em tentação. O que é a tentação? Por definição, a tentação ela é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Em outras palavras, a tentação é o convite que chega a nós constantemente para nós pecarmos. A tentação é aquele convite, é aquela voz que vai tentar vender para nós a ideia de que aquilo que a gente está fazendo parece bom aos nossos olhos, é prazeroso. Por isso que Provérbios diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Porque muitas coisas aos nossos olhos são boas, mas Deus olha lá de cima e fala, isso eu abomino, isso eu odeio, isso eu rejeito. E muitas das vezes nós aceitamos na nossa vida aquilo que Deus tem o quê? Rejeitado.
Então nós precisamos entender de onde é que vem essa tentação, para nós podermos combater esse combate, vencer essa luta entre carne e espírito que constantemente, o tempo todo nos aflige. A primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça, que muitas vezes alguém pode dizer que a tentação, ela vem de Deus. Deus está me tentando. Não, isso é iniquidade. Tiago capítulo 1, versículo 13 diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Então a tentação, ela nunca vem de Deus. Mas Deus nunca vai impedir que nós sejamos tentados, porque nós temos o livre arbítrio. Todos os dias a bênção e a maldição batem na nossa porta. Todos os dias o bem e o mal são colocados diante de nós. E todos os dias nós escolhemos qual porta nós queremos abrir. Todo dia nós escolhemos quais atitudes nós queremos praticar. Porque tudo na nossa vida passa por uma escolha. Por isso que em 1 João, versículo 5:18, diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, a partir do momento que nós nascemos de novo, porque nós tivemos a nossa mente renovada pela palavra de Deus, a partir desse momento, a nossa maior missão é evitar com todas as nossas forças cometermos o pecado. Isso não significa que nós vamos ser assertivos 100% das vezes, porque a nossa carne, ela é cheia de imperfeições, ela é cheia de obras malignas. Em algum momento da nossa caminhada, nós vamos nos sentir cansados, nós vamos fraquejar e nós vamos escorregar. Por isso que lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, ele também vai falar: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Para isso Deus nos deixou a sua graça, para que quando Ele vê o nosso esforço, a nossa luta em negarmos a nós mesmos para nos sujeitar à vontade do Espírito, abrir mão da nossa vontade, daquilo que a gente acha que é bom aos nossos olhos, para fazer aquilo que é bom aos olhos de Deus, que é justo e correto para Deus. Quando o escorregão acontecer na nossa vida, Ele vai olhar para cada um de nós e vai dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. E muitas das vezes Deus, Ele vai permitir que a queda aconteça na nossa vida, porque cada vez que nós caímos, cada vez que nós escorregamos, nós nos achegamos mais a Ele, e Ele usa dessas situações para nos aperfeiçoar. E aí naquela área nós passamos a ser moldados, e Deus permite acontecer outra queda em outro lugar para Ele ir nos aperfeiçoando. Mas isso só acontece se Ele vê no nosso coração que nós estamos nos esforçando com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, para fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós entendemos que a maior missão do inimigo das nossas almas é tentar nos seduzir com as suas tentações. Mas a nossa maior missão como cristãos é vigiar e orar para não cairmos em nenhuma delas. Jesus, Ele foi tentado no deserto. No deserto, Jesus foi tentado. E Ele resistiu com todas as suas forças. E o diabo fugiu dele.
Davi vivia num palácio, foi tentado no palácio, caiu na tentação. Então não é o ambiente que nós estamos que vai determinar se nós vamos sofrer aquela queda ou não, mas vai ser aquilo que o desejo que nasce no nosso coração e o que nós desejamos alimentar naquele momento. Por isso que em 1 João capítulo 3, o versículo 9, ele vai dizer: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, se nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, quanto mais de Deus nós guardamos no nosso coração, menos espaço para cairmos em tentação vai existir nas nossas vidas. Mas quanto mais da carne nós alimentamos, mais propensos à queda nós estamos. E essa tentação, ela vai vir na nossa vida por dois caminhos. Ela nasce dentro de nós e ela pode vir como fatores exteriores. Tiago capítulo 1, versículo do 14 ao 16 vai dizer: mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Engodado é enganado pela sua própria concupiscência. Então ele está dizendo que todos nós temos vontades. Concupiscência é um desejo desenfreado da carne. Todos nós temos vontades. Essas vontades, quando elas começam a florescer nas nossas vidas, elas começam a nos atrair e nos enganar. E uma vez que nós somos atraídos e enganados pelas nossas vontades, a palavra continua dizendo: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. E aí ele deixa um conselho: não erreis, meus amados irmãos. Então, quando nós olhamos para esse texto, a palavra de Deus começa a nos ensinar que a tentação, ela vai nascer a partir de desejos que já existem no nosso coração. Por quê? Porque são obras da carne. Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21, vai dizer: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, que é a sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que são as contendas, emulações, que são as rivalidades e competitividades, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Todas essas obras, elas estão impressas na nossa carne. Todas essas obras e impulsos, elas nasceram conosco por conta de Adão e Eva, como consequência do pecado lá no Jardim do Éden. Só que nós podemos escolher negar a nossa vontade, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, ou nós podemos escolher satisfazer toda a nossa carne com essas obras de impureza. Quando o Senhor Jesus disse que a carne é fraca, muitos usam isso como desculpa. A carne é fraca, caí. Ele nem tentou se esforçar. Só que Jesus, ele não está dando para nós uma desculpa para nós satisfazermos aquilo que tem de errado na nossa carne. Ele está nos deixando um alerta, um direcionamento. E isso não dá para nós o direito de escolhermos a prática errada, ao invés de escolher o quê? A vigilância que ele pede para cada um de nós.
Quando nós agimos com a falta de vigilância, nós inclinamos inteiramente as concupiscências pecaminosas, porque todas as obras da nossa carne, elas nos afastam de Deus. Quando nós agimos com falta de vigilância, nós andamos segundo a carne e não andamos segundo o Espírito. Quando nós agimos com falta de vigilância, nós não deixamos o Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque quando a gente está na iminência do erro, ou logo após nós talvez até escorregar, começa a nos incomodar. Não faz isso, isso é errado, não vai por esse caminho, não fala desse jeito, não pensa assim, pensa desse jeito. Ele já começa a nos instruir, mas nós bloqueamos muitas das vezes a voz do Espírito e nos sujeitamos ao pecado, às obras impuras, do que nos sujeitarmos a Deus e resistirmos a essas coisas. Quando nós agimos com essa falta de vigilância, nós deixamos de agradar a Deus. Porque lá em Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao 8, o apóstolo Paulo vai dizer: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então, servir a Deus vai muito além do que simplesmente vir na igreja e ouvir a palavra. Servir a Deus exige muito de nós, muito esforço, porque como nós acabamos de aprender nessa manhã, nós não devemos ser apenas ouvintes, nós devemos ser praticantes. E para praticarmos aquilo que o Espírito tem instruído a sua igreja, ele vem para nos confrontar, ele vem para nos tirar da nossa zona de conforto, porque ele quer justamente arrancar de nós todas essas obras que constituem eu e você inimigos de Deus, porque ele quer fazer com que nós e o Pai sejamos o quê? Um só. Por isso, nós devemos nos esforçar ao máximo para não vivermos segundo os nossos sentimentos, segundo as nossas vontades. Porque lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, 17, 24 e 25, vai dizer assim, ó: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, servir a Deus dia a dia, nós temos que crucificar as nossas vontades, crucificar as nossas paixões. E paixões é algo que traz prazer aonde? Na carne. Muitas das vezes existem coisas nas nossas vidas que Deus pede para nós deixarmos e que para nós é prazeroso. Eu dou um exemplo. Quando eu vim para o Evangelho, eu andava de bicicleta com um grupo de ciclistas. Eu adorava fazer isso, era uma coisa que me trazia alegria na carne, me trazia uma satisfação, era o meu momento de distração. Só que, como a palavra de Deus diz, as más conversações corrompem os bons costumes, as pessoas com as quais eu estava envolvidas não eram seguidoras da palavra de Deus. E Deus um dia virou para mim e falou: desce do muro, ou você me serve por inteiro, ou você pega suas coisas e vai embora. Eu precisei escolher, eu precisei abrir mão de algo que para mim era prazeroso fazer por amor ao Evangelho de Cristo. Por isso que o Senhor disse que Ele ensinaria a Paulo que era
padecer por amor ao Evangelho. Então, por amor ao Evangelho, por amor a Deus, por amor à obra de Cristo naquela cruz, cuja qual nós não somos merecedores, nós abrimos mão dos nossos prazeres, nós abrimos mão das nossas vontades para vivermos a vontade do Espírito, para andarmos em Espírito. Nós precisamos viver pela fé e pela obediência à palavra de Deus. Por isso que dia a dia o Senhor tem acrescentado coisas novas. Dia a dia Ele nos tem feito crescer em graça e em conhecimento, para que cada vez mais na nossa caminhada nós nos abstemos deste mundo e nos acheguemos até Ele. Mas e quando a tentação vem até nós? Ela não é gerada em nós. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Aí ele disse: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, o diabo, ele se aproveita de todas essas cobiças que já existem em nós, que ele sabe que são frutos da carne, e ele começa a criar situações que vão nos dar a chance de praticar aquilo que já tem no nosso coração. Assim foi com Adão e Eva no jardim. Adão e Eva sabiam que não era para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que a serpente foi lá e começou: não, você pode comer. Deus está tentando te enrolar, porque quando você comer, você vai ser igual a Ele, você vai ter o conhecimento dele. Ou seja, a serpente não foi lá, arrancou o fruto da árvore, enfiou na boca da Eva e falou: come. Ela começou a soprar vozes no ouvido de Eva, porque certamente Eva tinha curiosidade em saber que gosto tinha aquele fruto, por que Deus não queria que comesse daquele fruto. E ela se aproveitou de algo e começou a criar uma situação, até que Eva se deixou ser enganada, foi lá e fez aquilo que não deveria ter feito. E além de fazer aquilo que não deveria ter feito, ela pegou o erro dela e levou para o marido. O marido, em vez de repreender a mulher, se sujeitar a Deus, ensinar o caminho da graça: não, Eva, vamos consertar esse negócio, fizemos errado, vamos pedir perdão para Deus. Não, foi lá e caiu na mesma transgressão. Por isso que Provérbios capítulo 4, do 23 ao 27, a palavra vai dizer assim, ó: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. O que o Senhor está dizendo? Que aquele que ressuscitou com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele está dizendo que aquele que ressuscitou com Cristo busca as coisas que são do alto, olha para as coisas que são do alto, busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Em
todo o tempo e não olha para as coisas dessa terra. Evita o máximo que pode fazer parte, ter comunhão com aquilo que aqui é trevas, porque ele diz que comunhão tem a luz e as trevas, que parte tem o fiel com o infiel, que concórdia tem Cristo com Belial. Ele fala: sai do meio e aparta, que aí eu vou te receber por filho. Então o tempo todo a palavra de Deus tem nos instruído a nos sujeitarmos a Deus e a negar as nossas concupiscências, para que nós e o Pai, como Cristo falou, assim como eu e o Pai somos um, nós também possamos ser, para que Ele possa habitar dentro de nós e estar aonde quer que nós estivermos. Mas já que somos tentados tanto por dentro como por fora, como é que a gente pode vencer essa tentação? Como é que a gente pode combater esse bom combate, que na maioria das vezes é uma luta de nós contra nós mesmos? Quanto mais cheios das coisas de Deus nós estamos, mais vazios de nós ficamos. Quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós voltamos a nossa mente para o Senhor, menos espaço para cairmos nas tentações nós teremos. Porque o tempo todo nós estaremos tendo comunhão com Deus. E tudo na nossa vida vai começar a nascer aonde? Na nossa mente. Se a nossa mente pensa nas coisas que são de cima, consequentemente nossas obras serão de acordo com as coisas que são de cima. Mas se a nossa mente é uma mente má e perversa, que maquina o mal, que só pensa nas obras que são da carne, nós vamos deixar com que no nosso coração seja semeado uma semente maligna, que vai fazer com que nós geremos um fruto que é para nossa perdição e não um fruto para a glória de Deus. Então, quando nós deixamos nessa semente maligna ela brotar e enraizar no nosso coração, porque nós não exercemos o domínio sobre as nossas vontades, a partir desse momento é questão de tempo até que essa semente produza o seu fruto e nos leve até uma morte espiritual. Mas quando nós nos submetemos à vontade do Espírito, Deus ele começa a nos aperfeiçoar nas nossas fraquezas e nós começamos a caminhar para cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, que nós alcancemos a estatura de varão perfeito. Então a sujeição à queda, ela está diante de nós em todo o tempo. Por isso que Jesus começou a frase com os discípulos: vigiai e orai. E por isso que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 12: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Então nós temos que cuidar em todo o tempo para não cairmos. Mas se cairmos, Provérbios 24:16 vai dizer o quê? Que 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então não é cair, ter consciência da nossa queda e remir os nossos pecados, endireitar de novo as nossas veredas, que vai destruir a nossa alma. Mas é nós permanecermos nessa queda sem nos arrependermos. Por isso, irmãos, eu deixo um conselho: vigiemos com os nossos pensamentos. Vigiemos com as coisas que a gente deixa descer e florescer no nosso coração. Porque como o Senhor disse para Caim lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, ele falou assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele quem? O pecado, deves
dominar. Então o Senhor nos deixou uma diretriz. Nós não nascemos para sermos dominados pelo pecado e fazer dele o nosso Senhor, mas nós temos poder e autoridade para dominar, exercer domínio sobre ele. Quando é que nós fazemos isso? Quando nós escolhemos a bênção, ao invés de escolher o quê? A maldição. Quando nós meditamos mais nas coisas de Deus e menos nas coisas deste mundo, quando nós gastamos mais tempo com Deus ao invés de gastarmos com as coisas desse mundo. Por exemplo, quanto tempo a gente gasta em rede social? Quanto tempo a gente gasta em internet? Quanto tempo a gente gasta numa televisão? Mas quanto tempo a gente gasta lendo a palavra de Deus? O que é que nós estamos alimentando? A carne ou alimentando o espírito? Por isso que Davi falou lá em Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Todos nós fomos chamados para sermos árvores junto a ribeiros de águas, que dá fruto na estação própria e frutos bons, e que as folhas não caem. Então, que nós possamos ser árvores com raízes profundas. E se porventura nas nossas vidas existem alguns galhos que nos impede de sermos a árvore que Deus deseja que sejamos, nos esforcemos para cortar esses galhos. E quando nós assim começarmos a proceder, Deus ele vai começar a nos ajudar a matar essa semente maligna que tenta nascer no nosso coração. E vai cumprir nas nossas vidas aquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Amém, irmãos? Ao espelho. E agora? Só vou ouvir ou vou praticar aquilo que está sendo instruído? Que colar eu vou pôr no meu pescoço agora? A gente recebeu uma direção, uma instrução, e a gente recebeu uma doutrina. Vai ser o colar que eu vou para os montes para edificar uma casa que agrada a Deus? Ou vou levantar um altar de ídolos? Cuidado com aquela palavrinha assim, ó. Tem muita gente que fica tendo, ih, pastor, eu tô fraco. Você sabe o que tira a força de uma planta? Chama-se galho o quê? Pode olhar. Porque a hora que você limpa ela com os galhos secos, ela vai produzir muito o quê? Mais fruto. Então quer dizer, ela vai estar fraca? Então é os galhos secos, irmãos, que extrai de nós a força na planta para produzir os frutos que devem ser o quê? Produzidos. Eu não sei que se os irmãos erram, mas eu já pequei um monte. E quando menos penso, eu já estou batendo o pó do joelho e estou me colocando de pé. Mas se tem uma coisa que o galho seco faz quando ele aparece ali, parece que suga toda a sua o quê? A energia. Vocês já tiveram essa sensação ou não? Suga toda essa energia. E aí o que acontece? Os frutos que deveriam ser bonitos, ele começa a minguar. E muitas das vezes proíbe de produzir o quê? Os frutos corretos. Que a gente possa aprender com essa lição que o Espírito de Deus nos deu. A limparmos os nossos galhos o quê? Secos. Porque Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio e através das nossas vidas. Amém?